Retornamos aqui com o Jornal Abre Aspas e hoje é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A hipertensão é um mal que afeta cerca de 40% da população mundial e causa a morte de mais de 9 milhões de pessoas no mundo. Os dados são ainda mais preocupantes, sendo responsável por 45% de ataques cardíacos e 51% de derrames cerebrais anualmente. Por aqui no Brasil, a pressão alta atinge 30% da população adulta e já na faixa etária acima dos 60 anos, esse índice chega a ultrapassar os 50%. Nós vamos receber aqui nos estúdios aqui da SP Rio Mais a cardiologista Érica Ferri Dávila, que vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto, explicar melhor a relação entre hipertensão e uma vida mais saudável. Participa também conosco dessa entrevista de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Jornal Abre Aspas. Tudo bem? Bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Doutora, eu queria já logo lhe perguntar que a hipertensão é conhecida muito como aquela doença silenciosa, né? Que ela vai, de repente você se depara com uma situação drástica, né? Já nos níveis muito altos. Eu queria que você explicasse melhor para a gente isso. Como é que, de fato, essa questão de ser uma doença silenciosa acaba dificultando que a pessoa se previna, que a pessoa se cuide, né, para não chegar a esse extremo, né? Sim, isso mesmo. O que preocupa foi o que você falou inicialmente. Eu achei a abertura excelente. Esses números, né? A prevalência é muito alta, então 40% da população mundial, 30% dos brasileiros, então ela tem um risco muito alto para a saúde, infarto, derrame, né, um dos principais fatores para a doença cardiovascular, e silenciosas, quer dizer o que? Ela não tem sintomas. Então, até pode ter, só que às vezes ela tem sintomas num pico de pressão alta isolado, né, um pico agudo de pressão elevada, ou quando a pessoa já começa a ter lesão nos órgãos-alvo, que são os órgãos que a pressão alta acaba fazendo algum grau de lesão. O que eu acho que é relevante a gente falar? Que a forma da gente diagnosticar a pressão alta não é esperar aparecer um sintoma para procurar o médico e medir a pressão. A gente recomenda que, falando da população adulta, acima dos 18 anos, uma vez por ano, pelo menos, se meça essa pressão. É a única forma da gente diagnosticar antes de ter alguma consequência. E pessoas que têm familiares, né, com histórico de hipertensão, pai e mãe que tiveram hipertensão jovens, ou uma família que os irmãos são hipertensos, esses têm que ficar ainda mais de olho, se bobear, fazer mais medidas durante o ano por conta da questão genética. Agora, para ser didático, assim, a pressão alta está acima do 14/9? 14/9 seria o limite ali, a partir do 14/9 já é uma pressão alta. Isso. Esse valor, 14/9, é um valor estabelecido porque a gente precisa ter esses parâmetros. Alguns grupos de pacientes, que são já os pacientes considerados de alto risco, a gente fica um pouquinho mais exigente com esse 14/9. Então, se a pessoa já é um cardiopata, né, se já teve um infarto, ou se já teve um AVC, que é o derrame, ou se a pessoa já é um paciente com problema renal, a gente às vezes precisa desses valores considerados normais um pouquinho mais baixo do que o 14/9. A senhora comentou a respeito sobre a questão de, às vezes, aparecer alguns sintomas, algum mal-estar e tudo mais, que também pode ser provocado por questões, por exemplo, de um esforço na academia, da pressão realmente subir por questões, enfim, de desconforto, que pode até gerar um pouco de dor, enfim. Mas aí está uma diferença de uma coisa mais grave para uma situação daquele momento, né? É bom também a gente tentar entender como é que o nosso corpo reage, como é que o nosso corpo responde, né, a isso. Isso, né? Vamos falar então assim por partes. Uma pessoa que é normotensa, jovem, né, sem nenhum problema de saúde, passou por um estresse muito grande no trabalho, né, ou na vida pessoal, e ela fez um pico de pressão elevada. Essa pessoa pode ter alguns sintomas dessa elevação, como dor de cabeça, uma tontura, dor no peito, uma sensação de cansaço, né, um peso na nuca, nas costas, pode ficar enjoada, pode ter zumbido e pode ter dor torácica, né, algum sintoma de cansaço ou falta de ar, e até arritmia cardíaca. A pessoa pode manifestar aquelas palpitações. E isso acaba muitas vezes, por ser região do peito, todo mundo fica com aquela sensação que é o coração. Pode ser o coração, pode ser realmente só uma resposta mais adrenérgica desse estresse e pode ser os sintomas pelos valores elevados da pressão. Como que você vai diferenciar isso, né? Você tem que procurar o auxílio médico. Então tem que fazer a medida da pressão e avaliar se essa hipertensão já é um diagnóstico do quadro de hipertensão, se você só fez esse pico por conta desse estresse. No exercício físico,
É fisiológico a gente, durante a atividade física, né, mais intensa, ter uma elevação da pressão arterial. Isso é fisiológico, isso pode acontecer com qualquer um. O que não pode é essa elevação da pressão persistir após o exercício. Então, por exemplo, né, o teste ergométrico, que é aquele teste da esteira que a gente recomenda que muitos pacientes hipertensos façam, é justamente por isso, para a gente ter dos benefícios desse exame é ver a sua resposta da pressão arterial durante o seu esforço. Tem que estar normal no começo, sobe durante o esforço e volta ao normal na recuperação. Interessante. Deixa eu incluir na conversa aqui o José Guilherme Ferreira também, que tem algumas perguntinhas para você. Zé Gui, por favor. Bom dia. Eu gostaria de saber, durante a pandemia, o que aconteceu com as pessoas que precisavam cuidar da pressão e com os cardiopatas de uma maneira geral. Quer dizer, houve um prejuízo durante a pandemia? Sim, então, a gente foram várias repercussões que eu acredito que a pandemia trouxe, né? Aquele começo da pandemia, que a gente realmente desconhecia muito de tudo que estava acontecendo, fez com que os pacientes se afastassem, né, dos prontos-socorros, das consultas com os cardiologistas, dos exames de rotina. Então, nesse momento, sim, houve um aumento do descontrole do tratamento dos pacientes hipertensos, cardiopatas, com síndromes metabólicas. E o próprio Covid, né, por ser essa doença inflamatória, traz sim um aumento do risco cardiovascular. Então também é uma doença dos vasos, do endotélio, né, e junta com os pacientes que já eram cardiopatas ou que tinham risco de desenvolver cardiopatia, e houve esse aumento, né, dos índices, dos números com relação a problemas cardíacos e de hipertensão. Ao mesmo tempo, veio um crescimento positivo da telemedicina. Então, com a telemedicina, possibilitou com que muitos pacientes procurassem esse recurso, teve mais gente se preocupando em medir a pressão em casa, então aumentou a venda dos aparelhinhos de pressão e as pessoas começaram a ganhar uma consciência com relação a isso, né? A se preocupar por conta de tudo que se fala do Covid, das doenças inflamatórias, a tentar se cuidar sabendo que hipertensão e doença cardiovascular é risco para o Covid. Então a gente pode, assim, essa discussão é muito ampla, mas teve os dois lados. Teve sim um aumento e teve também uma maior consciência, eu acredito. Doutora, a gente sabe que a hipertensão pode ser controlada também com medicação, né? Eu mesmo sou um hipertenso e tenho que tomar meus comprimidos, mas a gente sabe que uma vida mais saudável é fundamental nesse tratamento, né? Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre a questão da prevenção através do controle da saúde geral. Essa é a minha parte favorita, porque é onde eu realmente acredito que esteja a grande eficácia, né, da forma da gente tratar e combater e prevenir a hipertensão. Porque ela é uma doença multissistêmica, né? E como a gente tinha falado inicialmente, ela é assintomática. Então, às vezes, demora muito para a pessoa ter o diagnóstico e quando vai ter o diagnóstico já está com um problema maior do que poderia ter se não tivesse descoberto antes. Então, o que eu sugiro, assim, né? O que a cardiologia, os médicos em geral, a Sociedade Brasileira e Internacional de Cardiologia sugerem? Hábitos de vida mais saudáveis. Todos nós já sabemos mais ou menos o que é, vamos falar assim rapidinho de cada um. Sedentarismo, né? O sedentarismo realmente tem muita relação com os níveis de pressão. Então, uma pessoa que tem atividade física regular tem melhores níveis de pressão. Então, o exercício físico é capaz de baixar a pressão arterial nos pacientes hipertensos, trazendo ele para os níveis mais normais da pressão e não necessariamente vai baixar a pressão de quem é normotenso, de quem já tem uma pressão normal. Então, é muito recomendado que o paciente hipertenso, né, seja avaliado antes de fazer atividade física e mantenha, assim que a liberação do cardiologista aconteça, a atividade física regular. O que seria uma atividade física regular? 30 minutos por dia, de 5 a 7 vezes por semana, de um exercício físico moderado, né? Pelo menos isso. Se você já faz isso, se conseguir fazer um pouquinho mais, melhor.
Cigarro, né? Todos nós sabemos dos males que o cigarro faz e ele está extremamente ligado com as doenças dos vasos, né? E a hipertensão arterial é uma doença das artérias. Então, assim, cigarro e hipertensão não combina. Então, a gente tem que ajudar esse paciente a cessar o tabagismo e não deixar com que novos pacientes comecem a fumar, porque a gente sabe da dificuldade que é o abandono do tabagismo. E o tabagismo é o fator de risco totalmente evitável, que depende só, né, da pessoa conseguir parar. Não tem relação genética, não tem relação ambiental, é só a gente realmente ajudar esse paciente na dependência do vício. Etilismo, né, para quem bebe, a gente recomenda uma diminuição do consumo. Alimentação rica em sal é um dos principais fatores de risco para hipertensão. Então, o que seria uma recomendação boa para o uso do sal? Cerca de 5 gramas por dia. E o brasileiro acaba usando muito sal, né, na nossa alimentação. A gente usa de cerca de 9 a 12, dependendo do estudo da literatura, gramas de sal dia. Então, tem que ter um ajuste dessa quantidade de sal. Lembrando que não é só aquele salzinho que a gente põe na comida, né, o branquinho que tempera. É o sal dos alimentos industrializados, dos ultraprocessados, que a gente sabe que na hora que faz essa comida, né, industrializada, acrescenta-se muito sal. Além disso, estresse, né? Hoje em dia está uma super pauta falar do estresse, da ansiedade, e pânico e depressão. Isso tem uma relação muito direta com a pressão. Então, a gente tem que aprender a fazer esse gerenciamento do estresse. Você pode fazer isso de várias formas, né? O mais importante é cada um achar a sua forma, seja com terapia, seja com ajuda médica, psicólogo, fazer uma yoga, fazer meditação. Tentar melhorar a sua qualidade do sono, porque a relação do seu descanso também tem muita relação com seus níveis de pressão. Então, ter lazer, ter descanso, saber fazer pausas, tudo isso diminui aquela resposta adrenérgica do corpo, que contribui para o aumento da pressão, traz um relaxamento e automaticamente ajuda a normalizar a pressão. Então, a gente falou cigarro, alimentação, bebida, sedentarismo, né, fazer exercício físico, comer direitinho. Que mais? Acho que é basicamente por aí. Muito bem, Rodrigo. Eu acho que é importante a gente focar isso justamente porque às vezes tem aquelas questões de buscar soluções mágicas e rápidas para tentar. Eu tô com pressão alta, então o que eu posso fazer? Eu tenho que baixar a cabeça. Tem várias coisas, várias situações que você acaba vendo e acaba, né, tentando amenizar, mas você não foca na solução realmente, de tratar o problema realmente, né? De apenas aquele band-aid que você vai colocando na ferida, mas está lá a ferida, você tem que cuidar da ferida. Eu acho importante isso. Agora tem uma questão, por exemplo, quando você identifica que você teve picos de pressão, né? Tem uma pergunta aqui, por exemplo, que tipo, chegou a 17/9, diante de um momento que eu identifiquei com um momento de estresse, por exemplo, que eu tive, aí a minha pressão teve esse pico. Já é considerado hipertenso ou tem que realmente entender que sua pressão voltou ao normal depois desse período? É procurar um cardiologista? Isso, o ideal é não tomar esse diagnóstico como uma medida única, tá? Esse realmente não é o correto. Tem que ter mais medidas, tem que passar no seu cardiologista, tem que entender qual é esse padrão da sua pressão. Um pico isolado num estresse pode acontecer com qualquer um. O que não pode é você ter picos frequentes, né, ou ter umas medidas aleatórias de pressão elevada, mesmo que não sinta nada, e muita gente faz o quê? Que isso é uma coisa que a gente falou da doença ser assintomática. A pessoa mede uma vez e fala, deve ter sido estresse. Aí ela mede mais uma vez e fala, não, deve ser do meu corpo, eu não sinto nada, vai ver que para mim 15/10 tá bom. E aí mede mais uma vez, eu acho que é porque eu comi muito sal ontem, então provavelmente não é nada. E vai passando, porque a pessoa não sente nada. Aí quando ela ficou um tempão ali no 18, 19, a pessoa fala, acho melhor eu procurar um cardiologista. O que não pode é a gente deixar isso se prolongar por conta das lesões de órgão-alvo, né? E vale a pena também a gente falar, por ela ser uma doença multissistêmica, a combinação da hipertensão com outras doenças, como por exemplo a dislipidemia, que é o colesterol alto, a obesidade, são todas doenças inflamatórias e aumentam o risco cardiovascular. Então assim, a pessoa tem que, além de cuidar da pressão, cuidar desses outros fatores de risco, né? E um cuidado também por questão, você falando da questão de uma doença silenciosa, você começa a tomar o medicamento e aí de repente você não está mais sentindo sintomas e há o risco de você deixar. É comum isso acontecer, né? Super comum, infelizmente. Isso acontece, olha, para não mentir, todo dia.
Todos os dias a gente atende paciente que eles começam a tratar porque entenderam que realmente não dá para ficar com uma pressão 17, 18 por 10. E aí, depois que ele começa a tomar, a gente viu um caso, inclusive hoje, ele normalizou o nível de pressão. Aí ele perguntou, posso parar de tomar o remédio, né, porque eu tô normal? E muitas vezes acontece, ele para de tomar, fica um ano sem tomar e volta, pressão alta de novo. Ou então, começou o tratamento medicamentoso, sentiu melhora, e aí todo aquele estilo de vida mais saudável que ele tinha feito no início do tratamento, ele perde o pique. Então aí volta às vezes a fumar, volta a ganhar peso, né? Para de fazer atividade física, volta para o sedentarismo, porque ficou confortável com o remédio. Ah, já que o remédio controlou, né? Não estou precisando mais me esforçar para manter aqueles hábitos saudáveis. Se for o caso, depois o médico aumenta a dose do remédio ou põe mais um. Então a ideia nossa não é essa, né? Não é cada vez aumentar mais a dose. É primeiro o paciente não parar o tratamento sem que o médico conduza, né? E segundo, não esquecer do estilo de vida mais saudável, quanto que isso contribui para o seu tratamento. Muito bem, ótimas, excelentes dicas e dicas também que estão no seu Instagram também, né? Eu não sei se quer de repente deixar o seu Instagram, o seu perfil, porque eu acho que são formas da gente conseguir também encontrar algumas dicas importantes aí, também, claro, buscar ajuda, sempre buscar um profissional de saúde, mas essas dicas que você posta, por exemplo, que eu tenho acompanhado aqui, por exemplo, no seu Instagram, são fundamentais, que você está no meio de uma rede social super interativa, né, e para possibilitar que a pessoa também encontre ali a solução dos problemas, pelo menos algumas dicas para tentar mudar um pouco de vida, né? É porque é meio que o que eu acredito, para a minha vida pessoal, né, para os meus amigos, para os meus familiares e para os pacientes em geral. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz, para viver bem, né? Ninguém está aqui, eu acho que para levar a vida assim com muito sofrimento, muito difícil. Então assim, o que dá para a gente fazer para tornar a nossa vida melhor, mais leve, melhorar a nossa qualidade de vida, a gente faz, né? E assim, o meu Instagram, eu comecei justamente assim, o que eu posso compartilhar que eu senti de benefício na minha vida, pessoal e profissional, para que outras pessoas talvez se inspirem ou usem as dicas, né? Então é só o meu nome, Érica Ferri Dávila mesmo. Érica Ferri Dávila, procure ela aí nas redes sociais para você ter informações aí, dicas. Queria agradecer as dicas, muito obrigado. Obrigada. A gente espera retornar aqui para outros assuntos, são vários assuntos que eu acho que rende pautas, mas muito obrigado, ótima semana, Érica. Bom, obrigada para vocês também.